Bom dia, família da fé. Continuamos com o nosso assunto, né? Com aquilo que Deus tem colocado no meu coração e acredito que tenha surtido efeito para muitos, assim como tem surtido efeito para mim. E aquilo que Deus, Ele coloca em nosso coração, não precisa ficar só conosco. Então, compartilhe aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem colocado no seu coração como verdade ou como uma prática a seguir, e compartilhe isso para mais pessoas, faça isso chegar a pessoas que precisam ouvir, né, sobre finanças, sobre dinheiro. A palavra dinheiro, ela aparece na Bíblia mais de 2.000 vezes. Então, não é nada que não seja importante para falarmos aqui. E Deus ele tem falado comigo sobre ir um pouco mais fundo nos princípios da palavra de Deus. Estava conversando ali com o Pete, com o Adenilson um pouco antes, falando que eu comecei a falar com Deus, assim, Deus, eu fui ali para poder falar sobre finanças, eu fui ali para falar um pouco daquilo que eu tenho de experiência, aquilo que eu posso trazer. E eu tenho falado de princípios, eu tenho falado de algo que está na tua palavra e não estou colocando de fato aquilo que eu tenho de experiência ou aquilo que eu posso contribuir do que eu vivi, do que eu aprendi. E Deus tem falado comigo que Ele não quer que eu, Gabriel, e que vocês, aqueles que estão ouvindo essas mensagens, fique no simplesmente gastar menos, que vai sobrar mais. Deus, Ele quer que você se aprofunde na palavra dEle, para que você possa não se preocupar com o economizar. Deus, Ele quer que você viva de uma forma tão abundante, que você não se preocupe mais se aquilo que eu quero fazer, se aquilo que eu vou fazer, eu vou ter condições um dia, ou se é algo que Deus ele tem colocado para chegar até minhas mãos e vir atrás de mim. E hoje eu vou falar com você sobre o princípio das primícias. Eu vou falar com você sobre aquilo que é primícia na nossa vida, aquilo que sempre foi uma primícia, claro e especificado na Bíblia. Nós já falamos aqui, né, no primeiro encontro sobre alguns lados de planejamento e tudo mais. Falamos no segundo encontro sobre aquilo que o nosso coração, ele precisa ser generoso. A generosidade, ela precisa partir do nosso coração. E agora eu vou falar sobre o princípio das primícias. Aquilo que Deus, ele tem feito. Em Provérbios 3, do 9 ao 10, fala assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar a Deus com as nossas primícias, né, da nossa renda, tudo isso está ligado exclusivamente a que Deus ele precisa ter o primeiro lugar na nossa vida. Primícia vem de primeiro. Primícia vem de você estar aqui no primeiro dia da semana, nos primeiros horários da manhã, honrando ao Senhor, com a sua presença, com os seus louvores, com a sua oferta, com o seu dízimo. Honrar a Deus em primeiro lugar. Isso faz uma diferença muito grande. E eu não estou falando aqui para você que... Vamos voltar um pouquinho, né? Eu não vou me estender hoje. Mas fazer a coisa certa do modo errado, ela não se torna certa. Eu trouxe aqui, né, sobre a oferta de Ananias e Safira. Fizeram a coisa certa, mas do jeito errado. E isso, perante Deus, não está relacionado a encobertar erros, porque você fez a coisa certa. Deus não está preocupado com aquilo que fazemos por quantidade, mas sim como fazemos. Eu quero que isso fique bem aceso no seu coração. Proteja o seu coração. Começa nele todo e qualquer sentimento que vai te levar a tomar as decisões. Se o Espírito Santo de Deus, ele
blinda o seu coração, você será muito bem sucedido. Eu poderia terminar aqui, mas existem alguns princípios que a gente precisa honrar ao Senhor. E a honra, ela não vem conforme aquilo que eu falei, de quantidade. Percebe que Jesus, uma certa vez, ele estava em frente vamos botar aqui, né, a nossa taça, lá na hora da oferta, na hora do dízimo. E ele não estava ali naquele momento, a palavra diz que ele não estava vendo quanto cada um contribuía, e sim como cada um contribuía. Eu estou falando sobre a passagem da viúva, tudo bem? Tudo bem para vocês? Alguém ficou perdido aí no meu raciocínio? Então, Jesus ele está ali observando como e não o quanto. Porque muitas pessoas vinham e provavelmente davam muitos denários, davam ali muitos dinheiros. E daqui a pouco vem uma viúva e deu tudo que ela tinha. E Jesus fala assim, essa foi a que deu mais. Percebe que não é o quanto, é o como você faz. Quando ela coloca Jesus em primeiro lugar, ela provavelmente não teria o que comer dali a pouco. Mas ela preferiu falar assim, Senhor, primeiro você, depois Deus proverá. Deus entende que quando você tem o princípio da primícia, eu não estou falando que você precisa pegar tudo que você tem e entregar, esperando com que isso fortaleça a sua vida, porque se você não fizer o como da maneira correta, não importa o quanto você faz. Deus ele quer nos multiplicar, Deus ele quer nos fazer transbordar, mas entendendo os princípios da palavra dele. Deus não precisa que entregamos do que entregamos, mas a honra é um efeito regulador no nosso coração. Essa frase eu quis botar aqui, que é uma frase impactante. Ele não precisa do que entregamos, mas a honra com que fazemos é um efeito regulador no nosso coração. Se você faz com alegria, mensagem da semana passada ainda, quero que você vá um pouco mais fundo sobre a área financeira. Eu não quero falar para você que você precisa economizar, porque se você seguir os princípios da palavra de Deus, você não vai precisar economizar. As bênçãos do Senhor, elas correm atrás de você. E você vai começar a perceber que aquilo que antes não era normal, não era cotidiano na nossa vida, ele passa a ser cotidiano. Eu vou falar muito sobre colocar Deus em primeiro lugar, e eu quero começar que Deus ele precisa ter esse primeiro lugar. Certa vez Jesus estava reunido, não vou perder tempo, vamos ler. Eu ia contar antes, mas vamos lá. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniam-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vamos parar por aqui, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. E que Tu seja sempre, Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero entregar a Ti, Senhor, as primícias não só das minhas finanças, mas as primícias, Senhor, do meu tempo. As primícias, Senhor, Pai, dos meus desafios. As primícias daquilo que Tu tem confiado a mim. E eu quero, Senhor, entender o quão maravilhoso e o quanto esse amor Ele tem por mim e por cada um aqui. Que faça resplandecer em nossa vida e que as bênçãos do Senhor, como está prometido, elas corram atrás de cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu tens suprido as minhas necessidades. E eu tenho certeza que aqui dentro tem pessoas que têm ficado impressionado com o Teu agir na vida deles. E se essa pessoa ela tinha dúvida do porquê as coisas acontecem, ela saia daqui hoje sem dúvidas. Se ela colocar em prática o princípio das suas primícias, a nossa vida ela dá um giro de 360 graus. E podemos cada vez mais, Senhor, sentir o Teu amor e viver na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu parei aqui? Porque Jesus ele estava talvez no momento
para as pessoas que fizeram a pergunta, falando, agora eu pego Jesus. A lei de Moisés, as leis eram mais de 600. Resume. O que é resumir 600 leis? O que é eu resumir 600 slides em um? É impossível. Mas Jesus, ele respondeu falando assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus poderia ter parado, que já era suficiente. Amarás o Senhor teu Deus, ponto. Mas ele continua. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E eu começo a entender que Deus, ele precisa ser o início, eu preciso entregar as primícias ao Senhor desde Gênesis na Bíblia, desde antes da Bíblia. Eu começo a entender que se não for Deus o primeiro lugar na minha vida, eu não tenho chance. Eu não consigo administrar financeiramente a minha vida se Deus não estiver em primeiro lugar. Vocês lembram do exemplo que eu dei, que a porta do avião fechou e se abriu? Quando acordamos, antes, de ir para o aeroporto, nós oramos ao Senhor lá em casa, como sempre fazemos, e falei: Senhor, essa viagem ela já está toda desenhada por você. Eu não quero que nada fuja do seu controle, como se eu pudesse pedir isso a Deus, mas eu lembro da minha oração. Eu não quero que nada saia do seu controle. Então, Senhor, nos leve em paz, nos traga em paz, e que não seja apenas uma viagem de férias, de lazer, mas que seja algo impactante nas nossas vidas. Eu estava lembrando disso essa semana, dessa oração que eu fiz. E foi impactante. Foi algo que Deus me fez ver a dependência dEle. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu poderia ter saído de casa sem fazer essa oração. Eu poderia ter saído de casa porque eu já tinha entregue a minha viagem a Deus há meses. Mas a primícia do meu dia, aquilo que eu fiz, foi colocar nas mãos do Senhor o resto do meu dia, ou o final do meu dia. Eu não sei o que vai acontecer quando a gente sair daqui. Eu não sei o que vai acontecer até o final dessa mensagem. Mas eu quero que você entenda um princípio que a gente vai falar mais lá na frente. O amor a Deus, ele tem que vir em primeiro lugar. Porque aquilo que eu consagro ao Senhor, da minha primícia, o restante automaticamente é abençoado. Eu entreguei ao Senhor o princípio do meu dia, e eu tinha certeza e a convicção que eu não terminaria o meu dia sem estar abençoado por Ele. Começa aí um pouco mais fundo sobre primícias. Isso vai gerar um retorno extraordinário na tua vida. Eu vou falar sobre finanças. Se tudo for conforme o meu planejado, semana que vem vamos falar sobre dívidas, na outra semana sobre planejamentos. Mas isso é o meu plano. Isso é aquilo que eu planejei. E eu não sei o que Deus vai fazer até lá, eu não sei como nós vamos terminar isso aqui hoje. Eu posso antecipar, eu posso mudar, porque eu tenho que seguir a orientação de Deus. Mas hoje a chave que eu quero que você guarde: entregue a primícia ao Senhor e o restante está tudo certo. O seu primeiro dia de trabalho lá na sua empresa, lá no seu trabalho, se você é empregado, você tem consagrado ao Senhor aqueles primeiros minutos ali quando você chega? Eu ainda não estou falando de dinheiro. Estou falando de você consagrar o seu setor, a sua mesa, seu local de trabalho, seus clientes, a sua empresa. Você tem entregue as suas primícias a Ele? Você tem colocado verdadeiramente o início de tudo nas mãos dEle? Não adianta eu começar minha semana na segunda-feira achando que eu vou entregar a Deus
quando sobrar um tempo na sexta. Porque você está fadado a sobrar tempo na sua semana toda e você não sabe o que fazer. E você muitas das vezes questiona Deus. Vamos falar lá na frente também, não vou adiantar. Então, Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27 fala: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, esteve voltando-se para ele e disse, para ela e disse, Jesus falou: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Estamos lendo em Lucas. Jesus fala assim: se alguém vem a mim, quem aqui ama seu pai? Quem aqui ama sua mãe? Quem aqui ama sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus irmãos? Mas Deus, Ele não está dizendo que você não pode amar. Olha a primícia, o princípio da primícia. Se você ama essas pessoas, mais, além, com mais intensidade, a ponto de deixar Deus em segundo plano, você não está preparado para ser discípulo dele. Discípulo é seguidor. E isso é uma palavra que tem feito muito sentido na minha vida. E aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. E eu começo a entender que Deus, Ele me dá saúde, Deus, Ele me dá o trabalho, Deus, Ele me dá a minha renda, Deus, Ele me dá a inteligência, Deus, Ele me dá a sabedoria para administrar minha renda. Deus tem feito tudo para mim. Mas eu não posso esquecer que tudo é dele, por ele, para ele. Eu tenho que voltar para ele. Eu tenho que trazer a minha consciência que se não for Deus, eu não tenho nada disso. Eu não tenho forças para nada disso. E eu começo a entender e falar assim: Deus, mas eu te amo. Mas a minha família. E Deus fala assim: tá, mas eu sou aquele que supro as suas necessidades e vivo o melhor com você. Não tem problema nenhum. Mas você não vai viver aquilo que os meus discípulos viveram. Você não vai presenciar aquilo que meus discípulos presenciaram. E Deus tem colocado isso no meu coração de uma forma de explodir a minha mente. Essa semana eu não queria nem colocar esse versículo aqui, mas Deus estava falando comigo em relação a isso. Em que eu preciso buscar o Senhor. Eu estou já dando spoiler de um próximo versículo que eu botei. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Isso é lindo e maravilhoso. A gente repete, a gente fala, mas será que a gente vive? Volta lá, Lucas. Eu estou amando mais alguma outra coisa do que a Deus? E vamos para o nosso assunto principal. Eu fiz isso tudo para entrar no nosso assunto. Será que eu estou amando mais o dinheiro do que a Deus? Será que aquilo que tem bonito de ler Mateus 6,33, que eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as primícias? Eu cresci de uma forma que uma educação que eu tive era o seguinte: comprou uma roupa nova para ir para uma festa. O primeiro lugar que eu tinha que usar minha roupa nova era na igreja. Minha mãe e meu pai me ensinaram assim: tudo que você for fazer, primeiro, você precisa fazer honrando a Deus, indo à igreja. E não fazia muito sentido para mim. Se eu comprei uma roupa nova para ir para a festa, a primeira vez que eu tinha que usar essa roupa nova era na festa. Mas o que eu hoje vejo é que o que minha mãe e meu pai tentavam me ensinar não era sobre a roupa nova. Não era sobre ir à festa com roupa nova ou com roupa velha. Era questão de honrar ao Senhor com as minhas primícias. Quando a gente fala simplesmente de entregar o meu dízimo a Ele, eu falo sobre dar 10%. Mas que 10% é esse? 10% de 100 no dia 1º ou no dia 30 são os mesmos 10%.
10% de 100 mil é a mesma coisa. Só que aqui o ato, e eu volto lá naquela frase inicial, Deus ele não está preocupado com o quanto, e sim com o como. Uma vez eu fui taxado como muito radical. Eu hoje faço meu dízimo via Pix, eu faço meu dízimo via transferência, mas na época não tinha. E eu recebia o meu salário, o primeiro dinheiro que eu retirava era do dízimo. E eu colocava no envelopezinho para levar para a igreja. E certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: cara, estou precisando trocar R$50. Você tem aí? Eu botei a mão, não. E eu abri minha Bíblia e ele viu meu papelzinho do dízimo. Nem aí do dízimo. Falei: rapaz, esse dinheiro não é meu não. Ele: não é o teu dízimo? Falei: é, mas eu já consagrei ele ao Senhor. Pô, mas troca aí para mim. Falei: não posso. Eu falei: não posso, esse dinheiro não é meu, eu não vou mexer no dinheiro que não é meu. Eu já consagrei, isso aqui é minha primícia. Mas Gabriel, qual é o problema? Isso é Gabriel. O Gabriel pensa assim. Aquilo que eu consagrei ao Senhor, e a partir daquele momento, eu entrego a Ele. Eu não faço a minha entrega quando eu deposito. Eu faço a minha entrega quando no meu coração eu separo, eu devolvo. Então aquilo já não é mais meu. Eu nunca tive medo de andar com dinheiro de dízimo na Bíblia, na mochila, de ônibus, porque Deus não vai se preocupar se o meu dinheiro for roubado. Primeiro que Ele não vai deixar, mas Deus ele não está preocupado com aquilo que eu estava dando. Poderia ser R$1, como poderia ser R$1.000. Deus ele está preocupado com a forma que eu honro com a minha primícia a Ele. E essa pessoa falou para mim: cara, você está sendo muito radical. O que tem? O dinheiro vai para a igreja, você troca. Eu falei: rapaz, você já tentou mexer no dinheiro de alguém que não é seu? Algumas pessoas dizem que isso é roubo, né? Então, eu não vou botar a mão naquilo que não é mais meu. Deus ele me confiou, eu separei e ele ficou naquela briga e eu falei: cara, faz o seguinte, procura outra pessoa para você trocar, que comigo você não vai conseguir. E depois de meses, essa pessoa chegou para mim e falou assim: cara, quero te pedir desculpa. Eu falei: por quê? Eu nem lembrava dessa história. Porque aquele dia eu pedi para você trocar e você falou aquilo para mim e eu te questionei. E eu entendi que a minha primícia, o meu melhor, aquilo que eu separei, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus ele determinou que eu fizesse, já não mais me pertence. E a gente falar que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça é muito bonito de falar e viver isso, para que todas as coisas sejam acrescentadas a cada um de nós, é um desafio. E eu quero fazer você entender que existia, se Romanos 11:16, existia a festa da colheita, a festa de Pentecostes. E eu já falei isso para você, se é a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também os serão. Olha o que acontecia na festa dos Pentecostes, eu vou falar bem rápido. Você plantava, era a festa da colheita, você plantava e chegou o momento da colheita. E você pegava uma parte da colheita, um fecho da colheita, um exemplo, trigo, você pegava lá o que cabia na sua mão, com a outra mão você cortava, e você levava isso aos sacerdotes. Você falava: olha, aqui está a primícia da minha colheita. Deus ele determinava que fosse feito isso, e aquela parte, aquela primícia, ela era abençoada. Esperava-se 7 dias, e isso deveria ser feito no domingo. No domingo, primeiro dia da semana. Primeira coisa que você deveria fazer antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, era separar a sua primícia. Então você pegava isso no domingo e levava para o sacerdote. Você esperava 7 semanas.
Contava-se 7 semanas. 49º dia caía no sábado. 50º dia, domingo. Você ia lá e apresentava o restante. E sabe o que acontecia? A colheita era maravilhosa. Tanto que o nome é festa da colheita. Então o que Jesus ele estava dizendo ali em Romanos, né? A revelação dizendo que se você apresenta a sua primícia ao Senhor, todo o restante já está abençoado. Se você apresenta a Ele o princípio, o início do seu dia, o restante do seu dia, não tem como não ser abençoado. Se você apresenta a primeira parte dos seus rendimentos, o restante, não se preocupe com os 90% que você tem para administrar. O devorador, ele não toca. O devorador não vem. O devorador não faz você ficar desesperado. Se por algum momento da sua vida, e eu não estou dizendo que você não vai deixar de pagar nada, tá? Você precisa pagar. Me lembrou agora Jesus falando ali, né? Pedro chega, uma pessoa, um cobrador, e fala assim: olha, Jesus não pagou lá o imposto do templo, tem que pagar. E como que Pedro vai falar isso para Jesus? Jesus estava fora, e Jesus chega para Pedro e fala para Pedro assim: ó, tem que pagar, né? Tudo bem, estão cobrando dos filhos, tá bom. Eu sou daqui dessa cidade, mas lança lá, pega um peixe, abre a boca, vão ter as moedas, você paga. Deus, ele supre as suas necessidades. Isso é outra coisa. Eu estou falando sobre você apresentar a Ele e entregar para Ele a sua primícia, que tudo aquilo que você apresenta a Deus, Ele abençoa. E reter a primícia também não faz sentido. Vocês estão conseguindo entender aquilo que eu estou falando aqui? Está todo mundo acompanhando o meu raciocínio? Eu não estou falando para você sobre táticas de como multiplicar o seu dinheiro. Eu não estou dando orientação para você: compre essa ação, que essa ação vai valorizar e você vai ficar milionário em um mês. Estou falando para você sobre princípios bíblicos, que o maior beneficiário é você mesmo. Nós falamos sobre generosidade nas ofertas e hoje estamos falando sobre a primícia. Mergulhe mais fundo. Entenda o propósito que Deus tem com você e não retenha a sua primícia. Não retenha. Eu vou contar para você uma pequena história sobre Acã. Acredito que você já tem ouvido falar. Se você não ouviu, você vai entender. Acã, ele participou de uma oportunidade e reteve aquilo que Deus tinha reservado. Como assim, Gabriel? Beleza. Deus tinha prometido muitas bênçãos sobre o povo. E Deus, ele faz um milagre. Josué chega lá, em Jericó. Vamos lutar contra Jericó. E começa a rodear. E vai rodeando. Vocês já viram alguém ganhar uma guerra no grito? Já viram alguém ganhar uma guerra só andando, rodeando? E assim Deus fez algo sobrenatural. E Deus fala assim: ó, eu vou destruir tudo. Eu não quero... Tudo que está lá é primícia minha. E Josué pega... Uma das pessoas enviadas foi Acã. Acã chega lá e fala assim: pô, mas vai destruir tudo. Tem ouro, tem prata, tem uma bela vestimenta aqui. Deus não precisa disso. Realmente, Deus não precisa disso. Mas é primícia. E Acã pega sem ninguém ver. Pega um pouco de prata, pega ouro, pega, esconde. Lá na sua tenda, ele vai lá, enterra, para ninguém saber. E daqui a pouco Josué precisa avançar para uma cidadezinha bem pequena, cidade de Ai. E quando ele manda os mensageiros primeiro lá olharem a cidade, fala assim: olha, Josué, é muito pequena. Nós acabamos de ter uma vitória sobrenatural em Jericó. Lá não precisa nem enviar todo mundo. Envia só uma parte, que está tudo certo. E Josué pega e envia, e o povo perde a batalha. O povo corre, o povo não sabe o que acontece, e Josué se sente no direito de questionar a Deus. Fala: Senhor,
Como assim? Você fez o sobrenatural em Jericó e agora, na cidade pequenininha de Ai, você me faz essa vergonha, Deus? Estou conjecturando, não foram com essas palavras, mas ele questiona Deus. E Deus fala para ele assim: Josué, calma aí. Não fui eu que retive as primícias. Não fui eu que descumpri uma ordem. E Josué começa a entender e vai buscar a solução e descobre que Acã, lá em Jericó, ele pegou aquilo ali e guardou. Se achou no direito. E o que isso gerou? Porque ele guardou as primícias dele e ele não quis. Porque ele quis talvez se planejar para o longo prazo. Quem vive pela fé não se preocupa com o longo prazo. Quem vive pela fé entende que Deus ele é fiel para transformar e para transbordar a sua vida infinitamente mais do que você imagina. E Josué começa a entender que Acã pegou aquilo ali e por isso que eles perderam. Olha que situação incrível. Se eu dou meu dízimo, a minha oferta, minha contribuição sem generosidade, olha os princípios que a gente está falando aqui, tá? Você precisa estar preparado para isso, para receber aquilo que eu vou trazer lá no final, que talvez é o que você esteja esperando. Eu estou esperando que o Gabriel me dê dicas maravilhosas, mas prepara o teu coração. Deus ele não pode lançar uma semente em uma terra que não esteja preparada para fazer a colheita. Se você quiser plantar algo que só dá em região quente, lá no Alasca, não vai dar certo. Mas o ato de plantar é o mesmo, todo mundo sabe. Abre, coloca a semente, fecha, rega, vamos esperar. Mas não é assim que funciona. Se a terra não estiver preparada, a semente pode ser a melhor semente, que ela não vai dar certo. Então prepara o teu coração, entende, se você não acompanhou as outras, assista para você entender que Deus ele quer ir mais fundo com você. Deus ele quer fazer você prosperar aonde todo mundo diz que não. Sabe quando você chega no seu local de trabalho, que às vezes você é vendedor e você pega uma área que fala assim, olha, todo vendedor que está aqui nessa área pede para sair, porque não tem venda nessa região. É uma terra que não está preparada para semente. Mas eu vou ficar desesperado, eu preciso mudar. Não, você não precisa mudar de região. É aquela história, né? Foi enviado um vendedor de calçados para a Índia e chega lá e são dois. Um volta e fala assim, vai dar errado lá, ninguém usa sapato. Eu não vou vender nada lá. E o outro fala, olha, me deixa lá, porque eu vendo sapato e lá ninguém usa sapato. A terra, quem prepara, somos nós. Então se você não tiver com o seu coração preparado para receber, não adianta que você vai precisar economizar o dinheiro do cafezinho para prosperar. E Deus ele não fala que isso é o que Ele quer para cada um de nós. Deus ele fala que não precisa disso. E quando você tiver com o seu coração preparado para receber aquilo que Deus ele tem colocado já, adubo, Ele está preparando essa terra para receber essa semente, não tem como dar errado. E ela vai crescer, porque você vai plantar, porque Deus vai plantar a semente na terra certa, no preparo certo, no momento certo. E você prosperará de uma forma abundante. Por que eu estou te falando isso tudo? Então, se eu faço a minha oferta, se eu faço a minha semente de uma forma, eu faço certo, mas de uma forma errada, dá errado. E se eu faço o errado da forma errada, dá mais errado ainda. E Deus ele fala que é o seguinte, se você coloca a minha primícia na sua vida, se você consagra o seu dia a mim todos os dias, o início do seu dia acaba sendo entregue em minhas mãos, e eu conduzo o restante dele. E você começa a perceber que tudo na sua vida está relacionado a entregar a primícia e o seu melhor.
O pastor falou aqui sobre entregar o animal, né? Puro, limpo. Quando você está na churrascaria comendo, a carne já está pronta. Você consegue saber se o gado, se o boi estava machucado, se o boi não tinha uma perna, ou se... Você não consegue saber. A carne está ali pronta. Então preste atenção naquilo que eu volto a te dizer. Deus não está preocupado com o quanto, e sim com o como você faz. Aquilo que eu quero para a minha vida, à medida que eu sou medido, que eu vou medir alguém, eu vou ser medido por Deus. Se eu quero escassez na minha vida, eu vou gerar escassez. Se eu quero abundância na minha vida, eu gero abundância. E você precisa estar com o seu terreno preparado. O que Deus tem feito aqui essas semanas é preparar o terreno para você receber. Daqui a 2 semanas eu encerro esse ciclo, eu encerro essa série, dizendo para você que você não será o melhor, que você não será o mais bem preparado, mas eu digo para você que você tem a condição, se você anotou aquilo que eu falei, se você entendeu o que Deus colocou no seu coração, você tem total material para ser próspero. Não pensa que eu vou te dar uma recomendação aqui no último dia de ação, não, tá? Não vou fazer isso. Mas se você começar a ser generoso, se você começar a honrar com as suas primícias, todo final de ano, na virada do ano, eu passo com a minha família orando, é algo pessoal meu. Mas por que, Gabriel? Você foi ensinado a fazer isso? Não, eu entendi que os primeiros minutos do meu ano estão entregues na mão do Senhor. É assim que funciona. Quando você começar a entender que aquela entrevista de emprego que você vai essa semana, você já entregou nas mãos do Senhor, o extraordinário acontece. Só tinha uma vaga, daqui a pouco aparecem 3, ou então só ia contratar 2, já tinham contratado os 2 e daqui a pouco te ligam urgente, pode comparecer amanhã. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu com você de ter uma preocupação de como eu vou pagar essa conta e daqui a pouco acontece? Você paga? Se você colocar nas mãos do Senhor, Ele resolve para você. Mas se você não tiver aqueles princípios, não vai adiantar de nada a última mensagem que eu vou trazer aqui para você de planejamento financeiro. Aí eu vou trazer na prática. Eu vou trazer para você aqui na última mensagem dessa série, se Deus não mudar até lá a minha cabeça, eu vou trazer assuntos financeiros para você. Porque você já vai estar com base na palavra de Deus para receber isso. Não adianta. Quem aqui sabe que precisa ingerir uma quantidade menor de caloria e gastar uma quantidade maior para emagrecer? Eu sei. E por que eu não emagreço? Porque o terreno não está preparado. Eu não preparei. Eu sei o que precisa fazer, mas se você não estiver com o terreno preparado para colocar em prática, não adianta. É fácil, gente. É fácil. Tem coisas que a gente precisa fazer para que Deus ele opere o milagre. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, não ia ser maravilhoso? Eu já estou finalizando. Não ia ser maravilhoso a pedra se remover sozinha e Lázaro sair andando? Mas Jesus falou assim, ó, retirem a pedra. Não ia ser sensacional isso? Imagina, gente, eu vou ressuscitar Lázaro, mas eu vou também mover a pedra. Mas eu vou também fazer Lázaro sair de lá e... Seria, mas tem coisa que a gente precisa fazer para o milagre acontecer. Não adianta. Se eu não tiver com o meu terreno preparado, o milagre está prontinho para Deus fazer. Mas se eu não tomar a atitude, ele não vai chegar. Se ninguém removesse a pedra, eu não tenho dúvida que Lázaro ia ser ressuscitado. Mas alguém ia ter que tirar a pedra para ele sair de lá. Ou você acha que ele ia conseguir tirar aquela pedra de lá sozinho? Do lado de dentro? É simples. Quando a gente coloca o princípio da generosidade, o princípio da nossa primícia ao Senhor,
Tudo acontece de uma forma que você não explica. E eu volto a repetir uma frase. Aquilo que eu sei como aconteceu, como que eu fiz, foi obra minha. E aquilo que eu não sei explicar, foi o agir sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Se você hoje está na sua empresa que você fala assim, caramba, eu não sei como eu cheguei nesse cargo. Ou então, eu não sei como eu cheguei nesse lugar. Eu não sei como isso aconteceu. Eu essa semana tive uma conversa com uma amiga que ela falou assim, Gabriel, eu queria muito uma vaga de uma promoção interna aqui, mas tem que ter um inglês fluente, e eu travo para falar inglês. Falei, ó, que legal. Você se candidatou numa vaga que precisa ter inglês fluente, na hora de falar inglês você trava? E agora? Ela conseguiu a vaga. Como? Algo sobrenatural de Deus. O entrevistador falou assim, eu estou vendo o seu esforço, eu vejo o que você quer, eu vejo que você está preparada, agora eu preciso de um empenho seu. E deu as coordenadas para ela, ela está lá, ela vai fazer. Agora, o último exemplo para a gente encerrar. Eu vou trazer aqui para você algo prático. Deus, Ele quer te dar uma linha financeira, uma vida financeira totalmente próspera. Mas se o seu terreno não estiver alinhado, não estiver ali pronto, você não adianta nada, que você não vai usar da melhor forma. E eu acabei de falar do inglês, né? Beleza. Escreva uma carta em inglês, falando assim, dando as coordenadas, que ao final dessas coordenadas, em inglês, tem um baú com R$1 milhão. E dá uma carta dessa na minha mão e uma cópia de uma carta dessa na mão do Renan. Quem você acha que vai chegar primeiro no pote de R$1 milhão? Eu só vou saber quando ele me falar, porque eu vou como... E mesmo que eu coloque no Google, estou falando alguma coisa errada, tem coisas que o Google traduz que não é exatamente. Então ele fez assim. Então, não adianta. Deus, Ele quer nos dar o melhor, mas se o terreno não estiver preparado, se eu não colocar em primeiro lugar o Senhor na minha vida, eu não vivo melhor. Se você me der uma receita de bolo, eu prometo que essa é a última, eu falo demais. Se você me der uma receita de bolo, passo a passo, é capaz de eu errar, porque eu nunca fiz um bolo. Mas está escrito, ovo, farinha, mas e aí? E qual ordem que eu boto? Como é que faz? Ah, mas tem que ficar 30 minutos no forno. Beleza, por alguma coisa que aconteceu, em 25 minutos era o ideal para estar pronto. Mas eu não sei, eu abro lá, eu vejo, eu só sei que está queimado quando não dá para comer. Então não adianta, Deus, Ele tem o melhor para nós. Se a gente não tiver com o nosso terreno preparado, não vai dar certo.